Então, meus amigos, dando sequência a esse termo, vamos pensar o seguinte: o neoliberalismo tem como seu eixo, né, gerar desemprego. Nenhuma atitude neoliberal ela é progressista, ela leva as pessoas a terem uma ascensão no âmbito social. Elas levam exatamente à retração da economia, à geração de desemprego. Por quê? Porque o desemprego é fundamental para a sobrevivência de um sistema neoliberal. Porque é isso que eles querem, que as pessoas fiquem desempregadas, a mão de obra reduza substancialmente o seu valor, porque é lógico, muitas pessoas buscando emprego, obviamente elas terão que aceitar empregos por valores bem mais baixos, né? E, nesse caso, é uma das questões. As pessoas falam, porque esse pessoal neoliberal, eles sabem o que estão fazendo, eles têm consciência do que eles querem. Eles entram nas sociedades quando os países têm recursos, têm situação, para desarrumar a sociedade. Óbvio, eles se utilizam dos nacionais que são vendilhões da pátria, são aqueles que estão ali para fazer essas negociatas, né? E aí, a segunda questão é a das privatizações. Não faz o menor sentido a gente entregar na mão de um grupo que não é nem nacional, como tem acontecido, entregar uma empresa que está dando lucro, que está dando resultado, que tem movimento, etc, etc. E mudar o foco, porque uma empresa pública, ela, na verdade, o seu lucro não se manifesta no balanço. Ela não foi criada, nenhuma empresa pública é criada para que o seu balanço apresente grandes lucros. Elas são sempre empresas onde o Estado investe na atividade. Obviamente, isso não quer dizer que a atividade tenha que ser mal gerida. Não é isso que eu estou dizendo. Não vamos dizer que a empresa pública pode ser uma empresa sem nenhum controle, que funciona de qualquer jeito, que não tem. Não é isso que eu estou dizendo. Isso, se alguém quiser levar para esse lado, está sendo desonesto. Porque eu, na verdade, eu não estou falando para a empresa pública ter prejuízo. Eu estou falando que a empresa pública deve ter uma gestão cujo foco, cujo paradigma não seja o lucro no balanço, ou seja, a questão básica de qualquer empresa privada, que é comprar mais barato possível os seus insumos, incluindo a mão de obra, né, bens e serviços, maquinário, equipamentos, etc., e vender o seu produto pelo preço mais caro. E eu diria que a empresa privada, né, ela tende para o monopólio. Todo empresário, se algum empresário disser isso para mim, eu vou dizer: olha, meu amigo, eu fui empresário a vida toda, mais de 50 anos. E dentro desse foco, a empresa privada é para dar lucro. A empresa privada não tem que trabalhar para fazer nenhuma questão social. Isso é outra coisa também, que aliás eu falo em favor, nesse caso, de argumentos às vezes que alguns têm equivocadamente, querer atribuir à empresa privada a responsabilidade social. Isso não existe. A empresa tem que ter lucro. Óbvio que quando você pega uma empresa pública, que o lucro dela é o resultado dos seus serviços para atender a população, né? Então, essa empresa, o lucro dela vai ser o seguinte: olha, conseguimos dar a toda a população, onde ela está implantada, aquilo que nós produzimos. E eu vou falar um exemplo prático, e hoje mesmo eu observei muito isso, né? Então, a empresa tem que ter um desenvolvimento tecnológico. E outra coisa, ela tem que investir muito, às vezes, como foi o caso do pré-sal da Petrobras, que agora já nos roubaram, né? Ela teve que investir a fundo perdido. As outras petroleiras todas não tiveram, nem queriam correr o sério risco de gastar milhões e depois não encontrar o petróleo. Porém, os técnicos da Petrobras, muito competentes, já sabiam
eles conseguiram fazer desenvolvimento, inclusive na pesquisa, para ver onde havia petróleo, e perceberem a grande pujança de estoque de petróleo abaixo do que chamou pré-sal, né? Então, daquela camada profunda de 7.000 metros, né? E a Petrobras dominava e domina essa tecnologia que está sendo doada para o estrangeiro. Isso é um verdadeiro absurdo. Estão doando o nosso conhecimento. Mas eles estão aí para isso. Então, todo um processamento aconteceu no nosso país de 2016 para cá, 2015, né? Que já começavam a boicotar todas as atividades do governo que até então tinha sido do grupo que achou o petróleo, né? Mas, como eu disse, vamos pensar algo um pouco mais no dia a dia das pessoas. Vamos ver o metrô. Hoje, nós estamos num fim de semana, né, num domingo, ontem, sábado, eu também andei de metrô, e eu percebo o seguinte, o metrô ele é para dar transporte contínuo e constante à população onde ele serve. Não tem essa, agora tem menos passageiro, vamos botar menos carros. Tudo bem, na alta madrugada pode haver uma pequena redução, porque, óbvio, são muito menos pessoas que viajam. Mas nós não podemos ter um transporte público com esse viés de que ele tem que trabalhar dentro de técnicas de administração para dar mais lucro. Então, o que fizeram com o metrô do Rio? O metrô do Rio reduziu nos horários de menor movimento a quantidade de carros. Olhando sob o ponto de vista de uma empresa privada, está certíssimo. Qualquer empresário faria o mesmo. Como esses que compraram o metrô, né? E isso para não dizer a que preço, porque geralmente o Estado investe muito, mas a empresa privada, o grupo que compra por uma bagatela. Nunca pelo valor daqueles investimentos feitos, né? E aí, fora o valor intrínseco do serviço, né? E aquilo torna-se para a empresa privada um caça-níquel, porque ela não vai investir mais na manutenção como devia. Tudo aquilo que é prejuízo, que dá custo, ele vai procurar reduzir o máximo. Vide o que aconteceu na Vale do Rio Doce, quer dizer, Vale agora, né? Com as barragens que explodiram. Por que elas explodiram? Porque era privada. A empresa privada não investe onde está dando custo. E barragem para uma empresa de mineração é um custo, não é um investimento. Ela não vai ganhar nada com a barragem que ela faz. Ela vai simplesmente ter um custo de barragem. E os técnicos falaram que deveria reforçar, já estavam chamando atenção para isso. E ninguém tomou providência porque não era custo. Quando veio o desastre, um desastre ecológico de uma magnitude que eu acho que poucas vezes aconteceu, de uma empresa dar um prejuízo desse, que o rio foi até o mar, dando prejuízo, né, ecológico, de vidas, né? E até agora não vimos ninguém ser preso, incomodado, etc, etc, etc. Né? Quer dizer, então a Vale já é uma que tem um histórico que foi privatizada pelo valor do dinheiro que pagaram por ela, era um valor equivalente ao que tinha em caixa, com uma reserva de trilhão também de dólares de minerais, de minérios, de uma série de coisas, e também foi uma outra maracutaia, né? Porque essas privatizações, no fundo, esses grupos compram por bagatela, compram por títulos podres, compram usando títulos podres, compram de qualquer jeito. E voltando ao metrô, eu observei domingo, um dia que presumivelmente o movimento seria menor, o metrô superlotado. Aí a gente vê o que eles estão fazendo. Reduziram aquela linha que vai. Aqui no Rio são duas linhas, né? Há uma junção das duas linhas até a estação Botafogo. Quer dizer, da estação Botafogo para Pavuna, tem a segunda linha que vai para a Tijuca, né? E vem lá do Jardim Oceano, lá da Barra e tal, né? Então, esse trecho que elas se unem, né? Obviamente,
há uma duplicação de linhas ali, né? Só que eles fizeram o seguinte: a linha da Pavuna para no Estácio, ou seja, ela tem a maior parte do trecho que vai do centro até Botafogo, né, totalmente parada, ela não funciona. Então as pessoas que querem ir para Pavuna têm que pegar a linha 1, que é a linha que vai para Tijuca, né, e descer numa estação lá, andar um pedação para baldear para o trem, que aí já não é a estação Botafogo, é a estação terminal dessa linha. Passa a ser a estação da Estácio, né? E aí, nessa estação Estácio, que a pessoa tem que descer, porque a estação que vai ser pega para outra linha 2 é a da Cidade Nova. Olha, é uma distância que tem quase 1 quilômetro. É muito chão que tem que andar. Atravessar, quer dizer, 1 quilômetro eu estou exagerando, mas tem que atravessar uma distância muito grande, porque é toda uma passarela andar. Ela não tem 1 quilômetro, mas não tem pouca coisa não, ela deve dar ali uns 400 metros, mais ou menos. E que todo mundo tem que descer e passar para outra linha para poder seguir viagem para Pavuna. Isso é um escárnio, é muita gente. E aí eles também reduziram a quantidade de carros, porque tem menos gente, acha que... ou seja, a lógica dessa empresa, sob o ponto de vista de administração de custo, está correta. Ela juntou todo mundo para o povo ficar de sardinha em lata dentro do trem. E aí o que eu pergunto? Qual é a eficiência que essa empresa tem que ter? É prestar um serviço de transporte assíduo, constante e confortável. Mas não, o que estamos vendo é que o povo está se espremendo no metrô para eles não terem o custo de trabalhar com mais carros, obviamente, tendo mais custos, né? Mas é uma empresa privada. Aí vem aquela história, se privatizou, a empresa privada tem que ter também o direito de trabalhar para ter lucro. Agora eu pergunto, por que esse lucro, ficando na mão do Estado, esse lucro não seria usado para dar mais conforto e mais assiduidade e investimento em novas linhas de metrô que ainda faltam no Rio de Janeiro? Então é isso que eu quero que as pessoas pensem. Não, quando a gente mistura o privado e o público, a gente faz confusão, porque são paradigmas diferentes, conceitos diferentes, finalidades diferentes e objetivos diferentes. Então, nós vamos ter que olhar o interesse público, né? E na história do Brasil se vê sempre isso. O governo investe, aí a iniciativa dos grupos, das corporações compram, elas sucateiam e depois volta para o Estado. E assim vai. Foi feito isso com a Light, etc. Então eu vou dar mais uma parada aqui para uma terceira parte e nós continuarmos esse papo aqui. Até já. Vamos para o café agora.